Está com a sua Bíblia aberta? Versículo 1, Romanos 13. Toda alma, em outra tradução vai dizer toda pessoa. Deixou alguém de fora? Toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Olha aqui para mim um instante, por favor. Primeiro ele diz, toda alma, toda pessoa, não ficou ninguém de fora. Homem, mulher, criança, velho, todo mundo, todo ser humano. Vamos lá. Todo ser humano, todo homem esteja sujeito às, no português está craseado aí. Autoridades superiores, pergunto. Quem são autoridades superiores? Aí o crente vai dizer, governador, juiz, o presidente e tal. Anote aí, por favor. A autoridade superior é toda pessoa, em qualquer lugar ou circunstância, em condição de autoridade sobre sua vida. A autoridade superior, que a Bíblia está se referindo aqui, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Quem são as autoridades superiores? Toda pessoa, em qualquer lugar ou circunstância que estiver em condição de autoridade sobre sua cabeça, será uma autoridade superior. Por que parte da igreja brasileira não consegue andar em autoridade? Porque parte da igreja brasileira tem extrema dificuldade em se submeter à autoridade, e, portanto, não carrega sobre si a autoridade. Vamos lá. Eu gosto, primeiro exemplo que eu gosto de utilizar no trânsito. Lá vem o crente. Documentação do veículo atrasado, sem cinto de segurança, falando ao celular. E aí a autoridade do trânsito mais à frente, encoste. Sabe o que muito crente faz? Eu vou já dar uma carteirada. Ou se não, prepare, vê o que eu vou fazer agora, ó. Você saber com quem está falando. Pergunto, no trânsito, quem é a maior autoridade presente? Quem, meu irmão? Agora eu quero ouvir sua voz. Ok, olha para o seu irmão aí do lado. Fala assim, ó, quando o pessoal te parar, baixe sua bolinha, fale manso, se submeta. O céu nunca negocia um princípio. Pastor, o que é que isso tem a ver com a autoridade do reino do céu? Só tudo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Que autoridade? Toda pessoa, em qualquer lugar ou qualquer circunstância que esteja em condição de autoridade sobre sua cabeça. Em qualquer lugar que você estiver, eu te asseguro, você estará debaixo da autoridade de alguém. Pode ser que você tenha autoridade sobre outras pessoas. Desde a minha primeira conversa, o pastor, ele tem muito prazer em querer agradar. E ele me faz a pergunta e eu devolvo. Pastor, o que o senhor decidir. Pastor, o que o senhor fizer. Pastor, o que o senhor fizer está bom. O que o senhor decidir está bom. Por quê? Porque eu, para vir servir aqui, eu me submeto debaixo da autoridade dele. Quem decide é ele. É assim que funciona. Aí o crente não respeita a autoridade do trânsito e ele quer andar cheio de autoridade do reino de Deus. Você carrega sobre você a autoridade que você se submete. Em todo lugar ou circunstância, alguém estará em condição de autoridade sobre sua cabeça. Mas se você não se submete à autoridade, que autoridade você está carregando sobre sua cabeça? Eu não estou me referindo ao poder que há no nome de Jesus e a autoridade que há nesse nome, não é isso. Eu estou me referindo à sua autoridade. Carrinho de compra no supermercado, caixa de supermercado é um ambiente interessante. Eu já vi cada cena. Lá vem o crente, 4 carrinhos de compra lotado, vai pagar em dinheiro. Está lá no caixa a Mariazinha, aquela mocinha magrinha lá do caixa. Pergunto,
Quem é a maior autoridade presente no caixa? O cliente que vai pagar 4 carrinhos de compra em dinheiro ou a Mariazinha, a moça do caixa? Mas por que eu já vi crente querendo engolir aquela viva alma ali, andando? Quem é a maior autoridade, o cliente ou a Mariazinha? Mas o cliente não tem sempre razão. Esquece o politicamente correto. Eu já te disse isso 500 vezes, de sexta-feira para cá. Esquece o politicamente correto. Você tem que ser bíblico. Bíblico. Quase que eu não embarco sexta-feira. Na terça eu fiz um procedimento cirúrgico. Quando chego, nunca perguntam, nunca. Mas quando eu chego no balcão para só despachar a bagagem, já tinha feito o check-in pela internet. Chego no balcão da empresa aérea. O senhor está levando alguma coisa assim, cortante na sua bagagem? Não. O senhor fez algum procedimento cirúrgico nesses últimos 14 dias? É tentador ou não é? É. Fiz terça-feira. O senhor está com autorização, com 48 horas de antecedência para viajar? Eu disse, eu não sabia disso, não. O senhor não pode embarcar, não. E pronto, acabou. Não pode embarcar e pronto, acabou. Não vai embarcar, não. Tinha que pegar uma autorização, com 48 horas de antecedência, enviar para São Paulo, para os médicos da companhia avaliarem o formulário que a gente preenche, várias páginas assim, depois mandar de volta dizendo se autorizaria ou não o embarque. Então eu não poderia embarcar de forma alguma. E aí eu fui e falei para a moça, eu digo, olha, eu procurei a supervisora. E nessas horas, irmão, sabe o que é que muita gente faz? Eu quero meu direito. Quem aqui é servo de Cristo? Deixa a sua mão levantada, que primeiro eu vou falar dos teus direitos, depois você baixa. Deixa ela baixa, eu vou falar os teus direitos como servo. Isso aqui é interessante, numa outra conferência que a gente faz de 3 dias, que a gente fala sobre serviço no reino, aí é interessante. Mas vamos lá, só uma coisinha. O direito do servo é de não ter direito nenhum. Quer ser servo de Cristo? Levanta a mão. Ih, pastor, agora com esse negócio de não ter direito nenhum. Eu não estou me referindo ao seu direito de cidadão, mas muitas vezes, por causa do seu dever como servo, você vai abrir mão de direitos de cidadão para dar testemunho do perfume de Cristo. Então eu fui e falei para a moça, eu contei a situação para ela. Eu disse, olha, eu sou pastor, tenho uma conferência em São Paulo. A clínica que eu fiz, o procedimento é aqui próximo. Tem mais de 1h30 ainda até finalizar o embarque. Se você precisar, se eles aceitarem, eu posso ir lá, levo o formulário para a mesma médica, a mesma dentista, assinar, ou até dar um atestado comprovando, porque não tem ponto. Quando eu disse não tem ponto, eu digo não tem ponto. Não precisou pontear. E eu disse, olha, não precisou. Ela disse, não tem, então é diferente o procedimento, se não tem ponto. Liga para cá, para São Paulo. Aí ela tomou para si a causa. E ela disse, olha, eu sei que eu posso, como supervisora, lhe autorizar pelo simples fato de não ter ponto, mas eu vou falar lá com São Paulo diretamente, porque é até melhor para mim. Eu digo, não faça nada que não esteja na sua alçada a fazer. Ela ligou, explicou a situação, disse, olha, ele é pastor, tem uma conferência lá que ele está indo, não tem ponto. E ele disse, eu vou falar aqui com os médicos, daqui a pouco retorno. 5 minutos depois, pronto, seu Giovanni, está tudo resolvido, o senhor pode embarcar, pode ir. Mas eu não podia mentir lá naquele balcão. Ela perguntou se tinha feito. Se submeta à autoridade onde você for. Quem aqui está estudando? Escola, faculdade, levanta a mão aí. Levanta a mão, crente. Todo mundo crente, ninguém senta no fundão, primeira fila. Posso ouvir um amém? Esse negócio de fundão, deixa eu abrir aqui uma parênteses, eu falar aos jovens. Rapazes e moça, liga as antenas aí que o segredo aqui funciona. Já me disseram que funciona.
Você que está orando, sabe, pelaquela bênção. Você está orando, eu tenho algumas dicas. Já me disseram que funciona, presta atenção. Você faz assim, você observa todo culto, só senta na primeira fila, nem ora, casa logo para não perder a bênção. Ele ou ela só senta na primeira fila, todo o culto, não ora não, já casa logo, porque pode vir outro antes de você. Já comecei a ter que terminar. Segunda fila, você observa, todo o culto só senta na segunda fila, ora mais, jejua e casa. Terceira fila, todo culto só senta na terceira fila, você ora bastante, consagra, pede confirmação. Entendeu? Aí faz voto, aí casa. Todo culto só senta da quarta fila em diante e chuta que é laço. Deixa eu falar algo bem sério aos jovens. Isso aqui eu vou só pontuar, faz parte de algo que nós compartilhamos com jovens. Mas, quando a gente fala sobre namoro, noivado e casamento. Mas, deixa eu dizer uma coisa importante para os jovens aqui. Deixa eu falar primeiro às meninas. Às vezes, meninas dizem assim, pastor, ou fala para os amigos, ele me ama. Aqui chama mata-aula ou gazear-aula? Mata-aula. Pastor, ele me ama. Ele matou a aula para ficar comigo. Ele não te ama, ele é um mau caráter safado. Como é, pastor? Isso mesmo. Um mau caráter mentiroso. E assim como ele está mentindo para ficar com você, você acha que ele vai virar a coisinha mais santa do mundo depois de casar? Aos rapazes, uma dica. Ela não se submete a pai, chuta que é laço. Porque ela não vai se submeter à sua autoridade como marido quando casar. Meninas, deixa eu dizer um negócio bem interessante para vocês. Eu quero usar essa palavra que eu vou usar. Eu poderia usar a palavra submissão, mas eu não quero neste momento. Você que é solteira, se você não quer um homem mandando em você, não se case. Você não serve para ser esposa enquanto você tiver esse pensamento. Se case não, você não serve não. Eu poderia usar a palavra submissão, mas eu não quero. Como é, pastor? É isso mesmo que você ouviu. Rapazes, se você não tem a capacidade de ser cabeça, e você é banana, não se case, você não serve para ser marido, enquanto você tiver esse comportamento. Isso é só a introdução de uma mensagem que a gente prega. O rapaz olha para outro rapaz aí, um homem, pode ser solteiro ou casado, tanto faz. Um homem olha aí para outro homem. Procura aí rapidamente, vira aí para o lado. Fala assim, ei homem. Isso aqui é a introdução da mensagem. Fala assim, ei homem. Tu é homem, rapaz. Vamos falar do nosso jeito lá de Ceará. Ei macho, tu é macho. Tu não é fêmea. Deus te fez foi homem. Ele te fez foi macho, rapaz. Seja homem. Não seja um banana. Como é? É isso mesmo que você ouviu, meu filho. Tem um rapaz que anda esquisito, eu falo logo, tia Lia, menino. Engrossa a voz, rapaz, fala direito. Uma vez fui pregar numa igreja, aí tinha um rapaz, eu fiquei muito feliz depois. Ele estava lá servindo. Eu estou olhando para os rapazes aqui na minha frente, filmando. Ainda bem que ele não estava filmando, ele estava fotografando. Mas sabe, assim, muito delicado. Quando eu digo muito, é muito. Muito delicado. E aí eu tinha falado aos jovens, não, vou fazer a mãozinha. Quando eu terminei, ele, pastor,
eu vou ser macho. Deus me fez macho. E fazendo assim. Eu digo menos. Macho. Muito bem, garoto, é isso aí. Você é pitbull. Falei para ele. 2 meses depois, ele começa a postar umas fotos na rede social. Mais 2 meses noivo. Mais 2 meses casado. Pitbull, rapaz. Pitbull. Entendeu? Tem edição, né? Vai precisar de edição, tá? Ó. Mesmo que você seja crente, e se por causa de uma quebra de princípio de autoridade lá dentro da sala de aula, um professor, uma professora, mesmo que não seja crente, liberar uma palavra sobre tua vida, você está encrencado. Aí nessas horas o crente vir contra ti, ó Israel, não vale encantamento, praga nenhuma chegará na tua tenda. Quebra princípio para você ver uma coisa. O céu respeita princípio. Se submeta à autoridade lá. Você está desobrigado de obedecer quando te leva a pecar contra Deus. Vamos para o ambiente familiar. Agora o bicho pega. Vamos primeiro para os rapazes. Levanta a mão os rapazes solteiros, rapazes adolescentes. Levanta a mão aí, macharada. Bora? Deixa a mão erguida aí. Deixa a mão erguida. Levanta a mão, moço. Isso. Deixa a mão erguida aí. Deixa a mão erguida. Aleluia. Deixa a mão erguida. Próxima vez que terminando o café, o almoço, o jantar, mamãe olhar para você, levanta a mão e você dizer assim: filhinho, lave a louça. Você levanta a mão aí, você, isso. Está uma mão levantada perto de você, você que está vizinho, põe a mão no ombro dessa pessoa aí, desse rapaz. Olha para ele e fala assim, ó: perdeu, playboy. Se submeta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Já eu explico sobre isso. Isso vale para todos que têm pais vivos. Infelizmente, já não serve mais para cujos pais já morreram. Todas as vezes que você desonrou seu pai ou sua mãe, você encurtou o tempo da sua vida e você já vai morrer antes do que deveria e você não pode mais fazer nada a respeito disso. E eu lhe provo biblicamente isso e antropologicamente. Todas as vezes que você desonrou seu pai ou sua mãe, você perdeu tempo da sua vida, encurtou o tempo da sua vida e você já vai morrer antes do que deveria morrer. E você não pode fazer mais nada a respeito. Mas antes, deixa eu falar, já que eu falei com os rapazes, falar com as meninas, né? Com as moças. Sabe aquela hora que você está passando na porta de casa? Mãe, eu estou indo lá no shopping encontrar a amiga. Oh, meu Deus. Irmão, perdão, tem 2 coisas que eu não gosto. Coraçãozinho feito com as mãos. Não faça não, que eu jogo o microfone em você. E esse negócio de amiga, perdão, mas me soa falso. E agora parece que não é mais nem amiga, é só miga. Perdão, gente, mas me soa falso o negócio. Perdão, Mas sabe aquela hora que você vai passando assim no portão e, mãe, eu estou indo lá no shopping encontrar a amiga. E a mãe disse, vai não, volte. Não se meta a besta a dizer mais nenhuma palavra. Dê meia volta, caladinha e obedeça. Isso é muito sério. Nisto está a vida ou a morte, acredito no que eu estou lhe dizendo. Uma vez eu estava na minha casa, chega uma senhora gritando, novamente, experiência pessoal não serve como base de doutrina, então é só uma experiência pessoal. Os psicólogos nessa hora querem me matar, mas tudo bem.
Eu entendo que foi uma palavra de Deus e eu sei que foi um conselho pastoral. Amém? Chega uma senhora na minha porta: pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Calma, senhora, o que foi? Quando eu olhei para a mulher, olho roxo, toda rasgada, com marcas de unha, todo o corpo dela inteiro. E eu coloquei ela para dentro, eu disse: acalme, sente. Eu vi que aquela marca no olho e outras marcas no corpo não eram tão recentes, algumas bem recentes. Eu disse: sente-se, acalme. Foi o que aconteceu. Eu disse: quem foi que fez isso? Ela disse: pastor, vamos lá na minha casa para o senhor tirar o demônio que está na minha filha. Eu digo: se acalme, sente. O que está acontecendo? Pastor, é minha filha, ela está endemoniada. Eu digo: e o que foi isso aqui com a senhora? Foi minha filha, pastor. Eu digo: sua filha, como foi que aconteceu? Pastor, ela fica até tarde na rua. E às vezes, eu peço para ela fazer alguma coisa em casa, ela briga comigo, bate em mim. Ela fica até tarde na rua, eu fico mandando ela entrar, ela não entra. Às vezes, se eu chamar mais alto, ela parte para cima de mim, bate em mim. Eu digo: ah, é? Eu não vou lá não. Mas o senhor não vai não? Eu digo: não. Mas pastor, ela tem demônio. Tem demônio não, isso é sem vergonhice. Demônio não. Eu não vou lá não, que isso aí não é demônio, isso é sem vergonhice. Mas o que é que eu faço? Aí eu até perguntei: mas foi sua filha? Eu digo: que idade ela tem? Eu estava imaginando, ela deve ter uns 4 metros de altura, porque no estado que ela estava feia a coisa. Eu digo: que idade ela tem? Ela: 12 anos. Eu digo: ah. Eu digo: agora é o seguinte, se a senhora quiser, eu lhe dou um conselho de pastor. Eu entendo no meu espírito que eu fiz pelo Espírito Santo, irmão. De verdade. Quer um conselho de pastor? Quero. Se eu falar, a senhora faz, faço. Isso era depois de meio-dia. Eu digo: pois hoje à tarde, na hora do lanche, deixa a louça na pia. À noite, jante, deixa a louça na pia. Amanhã de manhã, café da manhã, do mesmo jeito, quando ela for para a escola, beleza, deixa a louça na pia. Quando ela chegar, deixa ela almoçar. Aí eu levantei e fui fazendo. Eu perguntei ainda até a ela: a senhora é canhota? Não, pastor. Eu digo: então a senhora vai fazer o seguinte: quando terminar o almoço, que a senhora colocar a louça na pia, a senhora chame ela. Quando ela vier, eu não quero que a senhora mande, eu quero que a senhora grite com ela, mandando ela ir lavar a louça. Pastor, ela vai partir para cima de mim. Eu digo: e a intenção é essa. Eu fui só: a senhora vai estender bem o braço, abrir bem a sua mão, e a senhora vai gritar com ela, mandando ela lavar a louça. Quando ela partir para cima da senhora, a senhora vai jogar seu braço de trás para frente, de cima para baixo, pegando a ponta da orelha e um pedaço do pescoço. E depois que a senhora der a primeira, dê uma surra na sua filha. Irmãos, eu sei que foi um conselho pastoral, não estou trazendo doutrina, ensinando, tá? Mas eu sei que foi um conselho de Deus para aquela mulher. Eu tenho certeza disso. Eu sei a quem eu sirvo. Ah, pastor, mas lei da palmada. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que a vara livra a alma do inferno. Eu fui criado levando uma mãozadinha boa. Eu não era flor que se cheirasse mesmo. Quando Dona Nazaré, minha avó, me pegava pela orelha, misericórdia, faltava arrancar o couro do pé pela orelha. Eu dei o conselho e a mulher saiu, irmão. 2 semanas depois ela chega na minha casa. Ah, como eu queria que ela não era crente, mas eu queria tanto que todo crente fosse obediente daquele tanto, irmão. Ela chegou, um sorriso de 15 para as 3. Aquele sorrisão largo. Que ela entrou e: como é que está, pastor? Está uma maravilha, pastor. Eu digo: como é que foi naquele dia, pastor? Nem te conto. Eu digo: o que foi? Como foi lá? Achei interessante que ela disse: eu fiz a capricho. Eu sujei o que eu podia, pastor. E colocava na pia, no lanche, no jantar, no café da manhã. Quando terminou o almoço, eu me preparei. Bom que ela foi contando e fazendo o gesto. Ela: pastor, me preparei. Quando eu gritei: vem aqui, que ela veio. Eu disse: ó, vá lavar a louça. Pastor, quando eu gritei, que ela partiu para cima de mim, ela contando e fazendo o jeito, eu desci minha mão do jeito que o senhor disse, pegando na ponta da orelha um pedaço do pescoço. Pastor, deu uma surra nela.
Oh, misericórdia. E eu perguntei, como é que está agora? Pastor, eu estou tomando café, ela está em pé, esperando a xícara para lavar. Gurizada, vocês ficam espertos, hein? Vocês ficam lisos. Vocês ficam ligeiros. Que o negócio vai pegar para o lado de vocês. Preste atenção, você que é pai e mãe. Seu filho precisa de correção. Ele precisa de sim, de não. Ele precisa até do uso da varinha, se for preciso. De umas palmadas, precisa. Pastor, não diga isso. Digo, é a Bíblia. Uma vez, eu estava num retiro, nós tínhamos outras igrejas, que nós liberamos, depois fomos para o sertão, as igrejas independentes hoje, e nós tínhamos várias igrejas juntas, e eu estava ministrando, eu escutava um choro de uma criança, que nem tinha ido, porque tinha uma sala também específica para as crianças durante as ministrações, tempo livre era a responsabilidade dos pais. E aí quando eu já ouvindo aquele choro, e essas coisas como piscina, era vedado enquanto estivesse nas ministrações. Quando terminou e continuava aquele choro, mas sabe aquele choro de jacaré? Lágrimas de crocodilo? Que você sabe que é uma coisa, aquele berreiro e não é choro. E aquilo incomodando, eu vinha longe, era um local longe assim. O que é aquilo lá? Não, é uma menina ali. Quando eu fui lá, uma menina de uns 9 anos. E ela se jogava no chão, esmurrava o chão. Eu perguntei para a mãe dela, o que é isso? Não, pastor, porque desde a hora que foram para as ministrações, ela não quis ficar na sala porque queria vir para a piscina. E cadê o pai dela? Membro da igreja, de uma das nossas igrejas. Chama ele aqui para mim, por favor. Quando ele veio, ou você vai ali e quebra uma varinha e dá uma lapada boa na sua filha, ou eu dou umas em você. O que é que você escolhe? A menina ficou boa na hora. Parou o choro. Levantou-se, quietinha, de boa. Eu estou dentro de um supermercado, de um hipermercado. Aí está essas crianças que se jogam no chão, irmãos. E um bananão do lado. Oh, filhinha, papai lhe dá, viu? Papai lhe dá. Irmão, deu uma vontade tão grande de tirar um cinto. Mas não era na criança não, ia bater nele. Porque quem precisava ali era o pai. Veja bem, pai. A igreja não tem responsabilidade de ensinar a Bíblia para os seus filhos. O dever é seu como homem. Não é nem da sua esposa. É você como sacerdote. O dever não é da igreja. O dever é do homem. É você que tem que ensinar. Amém? Vamos lá. Aquilo que eu falei sobre os jovens. Todas as vezes que você desonrou seu pai ou sua mãe, você encurtou o tempo da sua vida, você já vai morrer antes do que deveria e não pode fazer mais nada a respeito disso. Você não pode recuperar o tempo que você já perdeu. Não pode. Olhe para mim um instante. Para todo mandamento seguido de promessa, eu vou só pontuar isso aqui, porque seria extenso para explicar e exemplificar ainda mais na Bíblia. Mas vamos lá. Para todo mandamento seguido de promessa, o inverso é verdade proporcional na verdade. Como assim? Por exemplo, quando o Senhor lá em Deuteronômio, ele diz assim, eu coloco diante de ti bênção e maldição. E ele ainda dá um conselho depois. Escolhe a bênção para que tu viva. Escolhe a maldição e tu vai viver também? Não, porque o inverso é verdade proporcional na verdade. Todas as vezes que você encontrar um mandamento e uma promessa para quem cumpre aquele mandamento, se você fizer isso de forma inversa, continua sendo verdade proporcional na verdade. Primeiro mandamento seguido de promessa. Primeiro, honra o teu pai e a tua mãe. Mandamento. Qual é a promessa para quem fizer isso? Para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Mandamento seguido de promessa.
Honra teu pai e tua mãe, mandamento, a promessa, para quem cumprir, os teus dias se prolongam na terra. Vamos dizer isso de forma inversa, continua sendo verdade e proporcional na verdade. Desonre seu pai e sua mãe, e os seus dias serão prolongados na terra? Não. O inverso é verdade e é proporcional. Agora deixa eu te mostrar isso de um outro aspecto. Amanhã pela manhã, se nós formos no IML de São Paulo, ou qualquer instituto de medicina legal das capitais do nosso país, a maioria dos corpos que estarão ali serão de jovens com menos de 21 anos de idade. Ou eu poderia dizer com menos de 30, porque a Bíblia conta o homem maduro a partir dos 30 anos, mas eu nem vou para esse ponto. 21 anos de idade. A maioria dos corpos que estarão ali serão de jovens com menos de 21 anos de idade. Preste atenção nisso. Eu não conheço nenhum dos jovens cujos corpos amanhecerão amanhã no Instituto de Medicina Legal da nossa nação. Mas eu te encorajo a fazer uma pesquisa, uma tese, se você quiser, sobre isso que eu estou te dizendo. Como? A imprensa vai dizer que eles morreram por causa da droga. A causa não foi essa. A polícia vai dizer que foi por causa da droga. A causa também não foi essa, não é essa. A justiça vai dizer que foi a droga. Não, esta foi a ferramenta, a causa é outra. Eu não conheço nenhum deles, mas eu posso te assegurar uma coisa em comum entre eles. Todos eles terão um histórico de desonra a pai e mãe e de desonra àqueles que assumiram a autoridade de pai e mãe sobre a vida deles. Todos eles terão um histórico de desonra a pai e mãe, ou de desonra àquelas pessoas que assumiram a autoridade de pai e mãe sobre a vida deles. Eles não morrem cedo por causa da droga, esta é a ferramenta. A causa é outra, eles estão morrendo cedo por causa da desonra. Se você pegar o histórico de vida deles, será um histórico de vida de desonra a pai e mãe, ou de desonra àqueles que exerciam a autoridade de pai e mãe sobre a vida deles. Te asseguro com toda certeza, sem conhecer nenhum daqueles cujos corpos amanhecerão amanhã no IML. Com toda certeza. Eu nunca esqueço os depoimentos que eu assisti depois daquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss. Uma dor irreparável para aquelas famílias. E várias mães eu ouvi e assisti, elas dizendo, eu insisti tanto para que ela não fosse. Eu insisti tanto para que não fosse. Digo isso com todo respeito às famílias das vítimas. Os nossos jovens estão morrendo cedo por causa da desonra. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, você entende um outro aspecto. Qual é a nação na terra hoje com o maior percentual de pessoas com mais de 100 anos de idade? Qual é a nação na terra mais longeva da terra? Onde o povo vive mais? Japão. Que povo na terra, quando você pensa aí, pelo conhecimento que você tenha, honra mais a pai e mãe, honra mais a família? Que povo na terra? Povo japonês. Qual é o segredo deles viverem muito? A honra. Porque o princípio que você estabelecer, te estabelece. E o princípio que você quebrar, volta e te quebra. O povo japonês vive muito, porque nenhum povo na terra honra como eles honram. Quer viver muito? Honre seu pai e sua mãe. Quer morrer cedo? Desonre seu pai e sua mãe. Boa viagem. Seus dias serão abreviados com toda certeza. Olhe para cá, por favor. Pastor, há esperança? Há esperança. Mantenha seus olhos aqui, por favor. Digamos que a pessoa vai viver isso aqui. Olhe para cá. Mas por causa da desonra, ela foi perdendo tempo da sua vida. Esse tempo que perdeu pela desonra não pode mais recuperar.
mas resta esse tempo. E o que é que faz agora, pastor? Se você quiser, e somente se você quiser, a respeito do tempo que te resta de vida, está escrito, olhe para cá, honre teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Se você perdeu tempo pela desonra, você não pode mais recuperar o tempo que perdeu pela desonra. Mas se você quiser, e somente se você quiser, você pode prolongar o tempo que você tem de vida pela honra, praticando honra. Mas isso é se você quiser honrar. Quer demonstrar valor para alguém? Demonstre enquanto está vivo. Eu não faço questão do meu nome ser dado a uma rua. Nome da rua, Giovanni Rodrigues. Eu não. Por quê? Eu não vou estar aqui. Quer expressar valor para alguém? Expressa enquanto está vivo. Eu não gosto muito daquelas declarações de beira de caixão. Eu amo tanto. Nunca disse enquanto estava vivo. Respeite a autoridade do seu pai. Se submeta à autoridade da sua mãe. Honre. Honre. Se você não tem um bom relacionamento com seu pai e com sua mãe, conserte. Primeiro porque você é cristão. Conserte isso. Amém? Aleluia. Fica de pé os casais, os casados, fiquem de pé um de frente para o outro, por favor. Se você não está perto do seu marido, corre lá para perto do seu marido, se ele estiver aí trabalhando, servindo, vai lá para junto do seu marido, fica de frente para ele, por favor. 2 em 2 aí, rapidamente, fica de frente. Olha para mim aqui um instante, fica aí de frente, só vira um rosto um instante. É isso aí. Vamos só repetir a Bíblia. Estamos pertinho de concluir, tá, irmãos? Vamos lá. Mulheres, põe a mão no peito do seu marido. Olhe para ele e vai repetindo assim. Olhe para ele, não olhe para mim não, olhe para ele. Olhe nos olhos. Diga comigo, está escrito. Mais forte, diga, está escrito que a mulher deve ser submissa ao marido, da mesma forma que a igreja deve ser submissa a Cristo. Vamos para uma outra tradução. Fala assim, está escrito que a mulher deve obediência ao marido, da mesma forma e no mesmo nível, mais forte, e no mesmo nível que a igreja deve obediência a Cristo. Diga para ele, por isso, mais forte, diga, por isso, você manda em mim. Ah, eu quero ouvir. Você não está entendendo? Eu quero. Pastor, a essa hora tem homem dizendo assim, pastor Giovanni, vejo que és profeta. Vai lá, mulher, olha para o seu marido e diga assim, você manda em mim. Eu não mando nada em mim. Quem manda em mim é você, meu sacerdote. É isso aí, fica de pé. Homens, olha aqui para mim que eu vou dar para vocês o código. Mulherada, vocês fiquem espertas. Porque se em algum momento eles usarem o código, você congela e espera o que ele vai dizer, tá? Homem, você vai olhar para ela, você vai dizer assim para ela, olhe para mim. Quando ela olhar, olha para mim, deixa eu primeiro mostrar para você. Os homens olham aqui, você vai dizer para ela assim, olhe para mim. Quando ela olhar, você vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Você vai olhar para ela, vai lá, olha para ela e diga, olhe para mim. Agora usa o código. É isso aí. Você é macho alfa, meu filho, você é pitbull. Você é espartano.
Terminou não. Vem a outra parte. As mulheres acham às vezes que é difícil a submissão. Antes de eu falar, se vocês quiserem, nós fazemos uma troca. De repente, dá a submissão para o marido e você fica com a responsabilidade do marido. De repente quer trocar aí na cega, sem saber o que é. Bora lá, marido, põe a mão na cabeça da sua esposa. Repita comigo, está escrito que o marido deve, fale para ela, amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso, se for para você morrer, que eu morra no seu lugar e você continue tendo vida. Ficou tenso, né? Senta um instante, querido, senta aí. Senta aí um instante. Olha aqui para mim, por favor. Certa vez eu estava pregando em Brasília. Aí quando terminou essa parte, depois a gente foi jantar. Aí tinha um irmão, ele falava bem apressado. Ele, pastor. Ele estava numa mesa bem grande assim. Ele, pastor, sabe aquela hora que o senhor disse assim, olha para mim. Pastor, ela olhou para mim. Eu dei 3 mãozadas nos meus peitos assim, pastor. Mas eu fiquei em dúvida, pastor, se ela tinha entendido ou não. Eu dei 3 mãozadas nos peitos dela também. Irmãos, eu vou dizer algo aqui. Eu não vou dizer assim, diz o Senhor. Eu falo como homem. Falo eu, Giovanni. Não digo assim, diz o Senhor. Não é um ensino de uma revelação bíblica. Aquilo que Paulo diz, falo como homem, agora eu digo sobre o que eu vou falar adiante. Nesse momento. Falo como homem, amém? Então não estou ensinando ou trazendo doutrina, é uma convicção e um pensamento meu. Eu penso nisto que Deus coloca a responsabilidade do homem de amar a sua esposa, da mesma forma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Falo como homem, eu, Giovanni, falo como homem. Eu penso que em muitas ocasiões, quem iria morrer era a esposa, mas por causa do amor daquele marido e da entrega dele à sua esposa, Deus escolheu ele no lugar dela. Falo como homem, não estou trazendo doutrina, amém? Mas eu penso que pode acontecer, literalmente, nesse nível de entrega. Às vezes as mulheres acham que é pesado a submissão. O que é submissão? Sub, debaixo. Missão, que missão? A missão do marido. Submissão não é pisar em cima. É a mulher ser auxiliadora, ajudadora na missão do seu marido, que é exercer o seu sacerdócio familiar. O céu olha para todo homem e vê todo homem como sacerdote. Você é casado, você é pastor da sua esposa, pastor dos seus filhos. Você é um sacerdote e você prestará conta com Deus do seu sacerdócio familiar. Pastor, e quando que a mulher pode ser cabeça? Está escrito em Números 30, é o capítulo inteiro, eu vou só parafrasear algumas partes, amém? Está escrito assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor, cumpra. Ponto, acabou. Quando a mulher fizer um voto ao Senhor, aí começa. Sendo ela solteira, se fizer um voto ao Senhor, e o pai, quando souber permitir, continuará cumprindo o voto. Mas se o pai, tomando conhecimento que fez o voto ao Senhor e não permitir, ela não poderá mais continuar cumprindo o voto. Porque a autoridade da filha está no pai, como cabeça. Se o pai permitir, ela continuará fazendo o voto. Quando ela casar e o marido souber que ela tem um voto ao Senhor e permitir que ela continue cumprindo o voto, ela continuará cumprindo o voto. Mas se o marido, quando souber que ela cumpre um voto e não permitir mais que ela cumpra o voto, ela não poderá mais cumprir o voto, porque o marido não permitiu. Porque toda a autoridade que estava sobre o pai passou para o marido.
E aí a Bíblia vai dizer assim: as viúvas cumpram seu voto. A mulher só é cabeça sobre ela mesma na viuvez. Somente. Pastor, e no relacionamento do casal? O marido é o cabeça. A esposa é uma ajudadora, uma auxiliadora. Ela está em submissão, debaixo desta missão do marido. Usando essa palavra, é a melhor forma que eu entendo para exemplificar no português isso. Pastor, e quando a mulher tem mais dons do que o marido, ou ela ganha mais dinheiro do que o marido, ou ela se projeta mais do que o marido, isso não faz dela cabeça. Jesus disse uma coisa muito interessante, olhe para cá. Aquele que crê em mim fará o que eu faço e obras maiores farão. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Aquele que crê, ou seja, a igreja, fará o que eu faço, a cabeça, e obras maiores farão. Então a igreja pode e tem feito obras maiores do que a que Cristo fez. Isso é sucesso ministerial. Sucesso ministerial é você ter sucessores que sejam melhores do que você. Então, a igreja tem feito obras maiores. Agora veja bem, quando a igreja, que é o corpo, faz obras maiores do que a que Cristo fez, que é a cabeça, para quem é a honra? Para a igreja, que é o corpo, ou para Cristo, que é a cabeça? Quando a igreja faz obras maiores, para quem é a honra? Para Cristo. Da mesma forma, quando a esposa ou os filhos fazem obras maiores do que o marido ou o pai, não é para torná-los cabeça, mas é para gerar honra para o seu marido. Põe a mão sobre o peito dele, seu marido aí. Fale assim para ele: todas as vezes que eu ou nossos filhos fizerem obras maiores do que a tua, não será para nos tornar cabeça, mas será para gerar honra para o teu sacerdócio, meu sacerdote. É isso. Não há nenhum problema a mulher fazer obras maiores do que o marido, desde que ela transfira a honra daquilo para o seu marido. Porque sem a cabeça ela nem tem sacerdócio. Compreende isso? Não há nenhum problema. Na igreja, ande debaixo da autoridade do seu pastor. Ande. Preste conta da sua vida. Preste conta. Certa vez, Paulo ia enviar Timóteo para assumir uma igreja. Timóteo não era circuncidado e ele ia assumir uma igreja que tinha um bocado de judeu antigo, crente, tinha convertido, mas ainda era da tempo da circuncisão. E Paulo sabia que aquela velharada não respeitaria a autoridade de Timóteo se Timóteo não fosse circuncidado. E Timóteo, homem feito, Paulo chegou para Timóteo: bote aqui seu órgão genital aqui na minha mão, porque eu vou te circuncidar. Isso é intimidade. Seu pastor precisa conhecer tudo o que você fez no verão passado. Entendeu? Não tem problema não, meu irmão. Joga lá. Ande debaixo da autoridade do seu pastor. Honre, respeite, submeta. Tenha prazer nisso. Honre as autoridades que estão estabelecidas sobre sua cabeça. Isso é honroso, não é vergonhoso. Eu gostaria de lembrar aos irmãos algo que eu falei na sexta-feira. Primeiro eu quero dizer que muitas coisas nós tivemos que condensar, mas eu estou primeiro muito feliz, porque a gente percebe quando a igreja está absorvendo, pelas expressões às vezes de espanto, pelas expressões às vezes de convencimento e quebrantamento, e eu fiquei feliz em ver isso. Na sexta-feira nós falamos para que vocês como igreja fizessem algo, que é honrar os seus pastores hoje à noite com algo que seja de valor para você. Sempre que alguém disser para você assim, ó, nós temos uma aliança, você pergunta, qual é o sacrifício aí para selar a aliança? Porque na Bíblia toda aliança tem um selo.
Um sacrifício selando a aliança. Não existe aliança sem sacrifício. Não existe. Se alguém chegar para você, eu quero ter uma aliança contigo, então é bom que ela já venha com o sacrifício pronto para oferecer o sacrifício. Não existe aliança sem sacrifício. Então vamos lá. Existem coisas que têm preço. Muita coisa tem preço. Existem coisas que têm valor. Algumas coisas de preço podem ter valor, mas o que tem valor não tem preço. Pastorear não é algo de preço, é algo de valor. A Bíblia trata a necessidade pela misericórdia. A honra na Bíblia é para quem merece. A Bíblia diz que se presidirem bem são merecedores de dupla honra. Tenha seus pastores em honra. Dentro daquilo que nós falamos hoje pela manhã, não existe supercrente, super-herói, super-homem. Uma vez a pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu já passei por várias igrejas, pastor, eu queria encontrar uma igreja santa, mas é tudo muito falha. Eu digo: irmão, pelo amor de Deus, quando você encontrar, não entre nela não, porque se você entrar, vai estragar. Mas eu não disse só isso. Eu digo: você quer uma igreja? Não, pastor, porque hoje em dia os pastores são muito falhos. Eu digo: cara, vamos fazer o seguinte, próxima semana, no próximo domingo, vai inaugurar uma igreja ali na outra rua. Ele era membro de uma igreja de um pastor que eu conhecia. Essa igreja, quem vai ser o pastor lá, eu lhe garanto que não peca. Pensa num cara que não peca de jeito nenhum. Arcanjo Miguel vai ser o pastor dessa igreja. Quer ir congregar lá? Lá eu garanto que essa igreja o pastor não peca não. Agora tu fica liso. Porque na igreja que pastor fosse o Arcanjo Miguel, se tu vacilar, não tem misericórdia não, meu filho. Sua cabeça vai rolar. Alguém quer congregar com um homem como pastor, ou quer o Arcanjo Miguel como pastor? Alguém aqui quer? Estenda a mão na direção do seu pastor e fala assim: pastor, o senhor está bom, viu? Está na benção. Você entende, irmãos? Com todo amor e dedicação. Então, eu gostaria que hoje à noite você honrasse seus pastores. Pastor, mas eu não vim preparado para isso. Perdeu o playboy. Deus é quem te pede. Eu não estou te dizendo isso a título de instrução ou sugestão. Perdão, de sugestão, mas de instrução. Você sente paz sobre o que eu estou te dizendo? Você está em paz? Amém. Então eu gostaria que vocês hoje honrassem seus pastores. Eu vou convidá-los em seguida para eles virem aqui. E eu vou convidar vocês para virem aqui. Pastor, e se o que eu quero trazer não está comigo? Anota aí num papel, põe teu nome, depois e traz aqui à frente, depois para falar com eles, entrega para eles. Depois você repassa isso para eles. Você entende o que eu estou falando? Ah, pastor, eu até falei de manhã de um caso, uma situação. Tem muitas situações, irmão. De uma jovem que ela disse: eu não estava, pastor, eu não sabia disso. Mas Deus está falando comigo para eu dar minha sandália para a pastora. E o meu número nem é igual ao dela. Eu digo: vai lá, ué. Não tem a ver com necessidade. Eu estava no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Um jovem chegou para mim e disse: pastor, a coisa mais valiosa que eu tenho, mais valiosa na vida, é uma foto. É uma foto com meu pai me segurando no colo. É a única foto que eu tenho do meu pai. Essa aqui é a original, essa aqui o meu pai tocou nela. É a coisa mais valiosa que eu tenho na vida. Você entende? Certa vez em Brasília, ofertaram 3 carros para o pastor. Não tem a ver, irmão, com um objeto ou preço. Eu estou me referindo a valor, você entende? Às vezes você compra uma camisa nova e alguém está passando a outra camisa, aquela mais velha que você tinha, e queimou lá no ferro. E você preferia 200 vezes que tivesse queimado a nova, que você nem vestiu, do que aquela outra que você estimava tanto, porque ela tem valor para você. Você entende do que eu estou falando? Algo que te expressa, ou que de alguma maneira diga para essa pessoa do valor que ela tem para a sua vida. Às vezes Deus vai nos pedir algo que a gente gosta muito, que nos custa aquilo, que é um símbolo de um sacrifício, de uma aliança, mas
eu gostaria muito que você estabelecesse marco, aliança, sabe? Com seus pastores, de verdade, com entendimento. Não faça nada por emoção, irmãos. Ainda que o Espírito Santo mova com as nossas emoções, mas faça aquilo que você for convencido pelo Espírito a fazer e da forma que for convencido a fazer. E eu queria muito te encorajar a você não sair daqui nessa noite sem fazer tudo o que o Senhor te mandar a fazer. Vou convidar o casal para vir aqui à frente. Eu vou convidar vocês a se colocarem de pé. O pessoal do Ministério de Louvor, se puderem, se por causa do horário também puderem, estejam à vontade aqui. Eu gostaria muito de te encorajar a respeito disso, queridos. Amém? Eu gostaria de pedir que vocês orassem por nós, ali no Ceará, pelo trabalho missionário que fazemos lá no sertão. Pastoreamos a igreja em Fortaleza, também cuidamos da base missionária lá no sertão. Deus tem feito coisas maravilhosas lá. Quem sabe a gente um dia consegue levar daqui um grupo de pessoas para fazer lá na escola, o treinamento lá em janeiro. É muito bom. Mas enfim, foi muito prazeroso estar com vocês esses dias. Amém? Eu gostaria muito, muito mesmo. Eu digo que a conferência para mim começa depois daqui, que é quando vocês vão vivenciar e colocar em prática aquilo que nós compartilhamos. Eu creio que chegou o tempo daqueles que desejam desaparecer, irmãos. Que importa que ele cresça e que nós diminuamos. Espero que o Senhor nos permita ter a oportunidade de estar juntos com vocês outras vezes. Mas amanhã, se você nem lembrar o meu nome, isso não tem a menor importância. Basta que em nome de quem nós temos compartilhado esses dias, e isto já é o suficiente. Amém? Se você quer fazer aquilo que o Espírito Santo falou para você fazer aos teus pastores, sai do teu lugar e vem. Não tenha vergonha, não se sinta constrangido, mas saia do seu lugar e venha. Tome um lugar aqui, faça isso. Eu vou pedir cadê aquele amado que estava com a gente, pastor Cristiano? Vem aqui primeiro, pode vir junto já, você já pode vir, eu sei que você vai falar, depois você fica junto deles aqui para auxiliá-los recebendo. Vem uma irmã também, fica aqui junto da pastora, tá, por favor. Depois já fica aqui do lado com ela, tá? Para auxiliar aqui, colocando as coisas aqui. Tá bem? Saia do seu lugar e venha. Uma vez eu estava numa vigília. E um discípulo chegou para mim, tirou a aliança do dedo. E ele tinha levado a aliança no bolso. E ele colocou aquela aliança nas minhas mãos. Ele disse: pastor, isso é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. Estas coisas não têm preço, irmão. São coisas de grande valor. Expresse o valor que as pessoas têm para você enquanto você tem a oportunidade de fazer. Amém? Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por